O banheiro é um dos menores ambientes de uma casa, porém é um dos ambientes que mais carregam detalhes. E pensando nisso, no vídeo de hoje eu vou fazer um checklist e mostrar todos esses detalhes para você não se esquecer ou para você ter uma ideia para executar aí na sua obra, para executar aí na sua reforma. Para quem não me conhece, eu sou Elison Augusto, sejam muito bem-vindos ao canal Bom de Obra e vamos nessa! Eu estou aqui em um banheiro, em uma obra que nós já estamos finalizando, está em fase de acabamento. E nós vamos começar falando sobre a infraestrutura hidráulica. Vamos começar falando sobre caixa acoplada ou válvula hidra. São as duas opções aí para a bacia sanitária, são as duas opções mais comuns. Caso você queira por um ou por outro, é bom já começar a obra pensando nessa infraestrutura, já que para reverter é um pouco mais complicado. A válvula hidra ela chega no banheiro com uma tubulação de 50 milímetros e a caixa acoplada ela pode chegar com um cano de 3/4, um cano de meia, dependendo da situação aí, já que a caixa acoplada é um reservatório que vai receber essa água e aí depois, ao realizar o acionamento, essa água ela vai descer pela bacia. O segundo ponto do nosso checklist são os chuveiros. Já que em um banheiro você pode ter um chuveiro elétrico, você pode ter um chuveiro com aquecimento central, de um boiler, por exemplo, que é o aquecimento solar, que está vindo aqui nessa casa, é o caso dessa casa. Você pode ter chuveiro duplo, que é um de cada lado da parede, ou dois até no teto, mas no teto eu vou falar já já. E você pode ter também chuveiros híbridos que vão funcionar aí tanto com energia elétrica quanto com energia solar, com aquecimento de água que está acontecendo pelo sol. Então assim, é bom pensar nesses pontos, já que também influencia na infraestrutura, na execução dos pontos hidráulicos. E daí, no caso de chuveiros que acompanham a eletricidade, também vão mexer aí nos pontos de infraestrutura elétrica. E é legal sempre pensar antes. Chuveiro de teto é uma opção bem legal e bem moderna, já que eles podem ficar aqui no eixo, no meio aqui do box. Quando o box é um box pequeno, ele pode facilitar aí na hora de tomar banho, na hora da movimentação. E o próximo item que nós temos que pensar, que é o terceiro, é o tamanho do box. Vou aproveitar aqui essa deixa. Já que o box, uma medida legal para o box é de 80 a 90 centímetros. É uma altura assim, digamos, legal. Existem banheiras com boxes de 70 centímetros que o pessoal executa, mas é um box muito apertadinho. É um box ali que fica difícil movimentar e tomar um banho legal. Se você tiver a opção de deixar aí na sua construção, deixar na sua obra 80, 90, 1 metro, você já vai ter um box bem legal com bastante espaço. Para não esquecer, estamos falando do nicho. Esse ponto também é importante verificar junto ao projeto estrutural se não está passando nenhum pilar ou nenhuma viga intermediária no ponto no qual você queira abrir esse nicho. Porque se deixar para pensar isso depois que a obra evoluiu, fica um pouco complicado, já que vai ter quebra-quebra para fazer o acesso e para dar a profundidade do nicho. O nicho ele pode ser de granito, o nicho ele pode ser com o próprio revestimento, como é o caso aqui. Ele pode ser com granito em volta e com revestimento no fundo. Então, existem bastante opções aí de materiais para revestir o nicho. E o nicho também pode ser com iluminação. Então assim, você não pode esquecer de deixar um ponto elétrico aqui na região do nicho, já que geralmente o pessoal passa uma fita de LED para dar aquela iluminação indireta que fica bem legal. Sexto item que não podemos esquecer no banheiro: tipo de pia e tipo de bacia. Nós podemos colocar aqui uma bancada de granito, uma bancada de mármore, uma bancada de madeira, uma bancada de concreto, enfim, existem muitos materiais que a bancada pode ser confeccionada. Porém, você tem que pensar na altura.
já que nós temos cubas de sobrepor, cubas de embutir, cubas de semi-encaixe, e pensar aí nas medidas, já que uma cuba de sobrepor, por exemplo, que vai em cima da bancada, a bancada precisa estar um pouquinho abaixo. Geralmente o pessoal aí coloca em torno de 90 a 95 centímetros de altura. Se você instalar a bancada com 90, 95 de altura e mais a cuba, essa bancada junto com a cuba vai ficar muito alta, dificultando bastante aí as tarefas do dia a dia, escovar dente, lavar a mão, enfim, que ela vai ficar muito alta e aí não é legal. Então, bom pensar aí nesse sexto item também. Sétimo item a ser pensado também é o box, ou melhor dizendo, a proteção que vai no box, que ela pode ser de vidro, pode ser de acrílico, pode ser de acetato, ela pode ser até o teto. Tem uns que vão até o teto, que fica bem bonito. Tem outras que vão meia altura. Tem umas que imitam porta de celeiro, porta de abrir, porta de correr. São muitas opções aí que você deve colocar num caderninho e procurar e ponderar aí na hora da construção ou da reforma do seu banheiro. Outra parte também muito legal é a questão da iluminação, gente. Janelas, isso é o oitavo item. Janelas em banheiros é muito importante, mas nem sempre é possível a execução de uma janela, já que o banheiro pode estar entre dois quartos, por exemplo, ter só acesso para uma porta, mas o melhor mesmo é sempre ter janela. Mas caso não for possível, nós adotamos aqui no caso, apesar desse banheiro ter uma janela um tanto quanto reduzida, aí nós adotamos aqui as claraboias, essas iluminações zenitais que vão ficar com ventilação. Então esse é o oitavo item aí no check. Parte de iluminação de banheiro também é o nono e último item da minha lista. Iluminação, se você vai colocar a iluminação atrás do espelho, então você tem que prever uma iluminação ali, uma caixinha elétrica atrás do espelho, ou se você vai colocar um ponto de iluminação na parte superior da sua bancada, também você deve prever um ponto. Iluminação em sanque invertida, iluminação em spots e iluminação até mesmo dentro do box. Existem iluminações específicas que aguentam aí calor, aguentam um pouco de umidade e aí você não vai ter problema. Fechou? Gostou aí desse check? Se eu esqueci de alguma coisa, se você tem aí mais uma dica também e quer compartilhar, deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, a sua inscrição é muito importante. Se curtiu esse vídeo, está curtindo o nosso trabalho, deixa aquele like que nos ajuda de montão. Muito obrigado e um grande abraço.